A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui iniciando mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nacional Monte Sinai. Hoje eu estou aqui substituindo o pastor Rafael por motivos de enfermidade. Ele tem até colocado e pedido em grupos oração em favor da sua vida, da família. Ele fez o teste e deu positivo para a Covid, mas está em casa, está recuperando bem, apenas com aqueles sintomas de dores no corpo. Graças a Deus, Deus tem cuidado. E nós temos passado esses dias por uma onda muito grande, um número gigante, expressivo, de pessoas que estão contaminadas. Inclusive, eu gostaria que você aí na sua casa, onde você estiver assistindo, no seu trabalho, ou dentro do seu carro, você que talvez está aí no leito de hospital, está tendo acesso, não está orando, repreendendo todo espírito de enfermidade. Temos aí pessoas próximas de nós, também acometidas com esse vírus. Vamos levantar um clamor neste dia e que o Senhor, com a tua graça, com a tua bondade, misericórdia, vai alcançar cada pessoa que está enferma, que venha ser curado, restaurado. Vamos também pedir ao Senhor, ao Pai Celeste, que conforte, que console os corações das famílias que têm perdido o ente querido. Muitas pessoas têm partido. Glória a Deus, aqueles que estão em Cristo estão a alcançar a vida eterna, segundo a palavra dele. Ele nos garante isso. E pedir ao Senhor para que aquelas pessoas que estão ficando, que nós venhamos permanecer, sermos fortes, resistir a tudo isso, sabendo que Ele é o nosso provedor. Ele está cuidando da igreja, Ele está cuidando. E nós sabemos que tudo que está acontecendo, para nós cristãos, não tem nenhuma novidade. O Senhor deixou tudo escrito, as coisas que hão de acontecer, aquelas que virão. E ao primeiro momento traz, às vezes, dor, mas traz um momento de reflexão, traz um momento ali, igual o nosso momento hoje. Que nós venhamos entender isso como igreja. É um momento que a gente venha a estar mais próximos de Deus, chegando mais a Ele. É um momento que Ele usa também para despertar a igreja, porque muitas vezes estamos acomodados com algumas situações e Ele permite que tudo isso aconteça para que nós venhamos firmar nele, ter a nossa fé nele, e não no mundo, nas coisas mundanas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha estar nos abençoando, nos guardando. Vamos orar então em favor dessas famílias, das pessoas que estão aí acometidos com esse vírus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te entronizamos, te agradecemos ao Senhor Deus por mais essa oportunidade. Pai, muito obrigado por estar aqui nesse dia de hoje, trazendo, ó Pai, um estudo da Tua Palavra, que venha, Senhor Deus, alcançando vidas, que venha, Senhor Deus, edificando a igreja do Senhor. Neste momento nós oramos, Senhor Deus, em prol daquelas pessoas que se encontram enfermas, estão aí, Senhor Deus, portando o vírus da Covid-19 e também outras enfermidades, que venham trazendo cura, Senhor Deus, em todas as áreas, física, mental, espiritual, que venham despertando-nos, ó Pai, como igreja, como povo de Deus, como escolhido do Senhor. Que nós venhamos olhar para o Senhor, atentar, ó Pai, para a Tua Palavra. Não olhando, Senhor Deus, para a direita, para a esquerda. Não olhando, ó Pai, aquilo que está à nossa volta, mas com os olhos fitos em Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Pai, que venha fortalecendo, ó Pai, cada pessoa que está acamada, aqueles que estão, Senhor Deus, suportando de uma forma mais resistente esse vírus, que vem ali trazendo cura, que venha, Senhor Deus, trazendo livramento sobre a família, porque sabemos, ó Pai, que quando vem, ó Pai, em um membro da família, toda a família corre esse risco.
que o Senhor venha estar protegendo, guardando, livrando, Pai, em nome de Jesus. Sabendo, ó Pai, que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa confiança. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Que venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações, que venha, Senhor Deus, ministrar em nossos corações, em cada casa, em cada lar, cada aplicativo, cada aparelho, ó Pai, que chegar a essa ministração, que venha ser para a edificação do teu corpo, da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro pela igreja local, a Igreja Batista Nacional Monte Sinai, colocando a vida dos nossos pastores, né, da pastora presidente Maria do Carmo, os pastores que estão junto com ela, Senhor Deus, o pastor Rafael, o pastor Alexandre, o pastor Alex, o pastor José Paulo, que venha, Senhor Deus, cobrindo suas casas, suas famílias. Pai Santo, que toma, Senhor Deus, a diretoria, Senhor Deus, desta igreja. Toma, Senhor Deus, a liderança, líderes de ministério. Que venha, Senhor Deus, nos envolver com a tua graça. Pai Santo, com o teu perdão, com a tua benevolência. E que venha falar, Senhor Deus, conosco nesses dias. Que nós venhamos estar atentos, Senhor Deus, à tua voz, à tua palavra. E obedecer, em nome de Jesus. Venha restaurando, Senhor Deus, vidas, relacionamentos, casamentos, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, restaurando, ó Pai, nosso bairro, a nossa região, a nossa cidade de Ribeirão das Neves, a nossa nação. Pai, que nós venhamos levantar um clamor em favor do nosso Brasil, né, profetizando que o Brasil é do Senhor. Pai Santo, que nós venhamos abrir a nossa boca para glorificar e exaltar o teu nome. Para, Senhor Deus, entronizar o teu santo nome, que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo culto seja prestado ao Senhor Deus soberano, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus de Israel. E eu profetizo, é o Deus do Brasil, é o Deus de Minas Gerais, é o Deus de Ribeirão das Neves, é o Deus deste lugar, né, deste bairro, né, Pedra Branca, Landi, Severina, Vida Nova, Venda Nova, Maria Helena, toda essa região. Né, nós viemos profetizar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ô, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Que a palavra ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é poder. Tudo foi feito através da palavra. Tudo. E o Senhor, Ele nos outorgou, Ele nos deu poder e autoridade. Jesus Cristo nos deu. Né? E usar da palavra para desfazer as obras do diabo. Para repreender todo mal. Para curar enfermos. Para ressuscitar. Usar a palavra para profetizar. Então a palavra que sai da nossa boca, ela também não volta vazia. Né? E nesse dia, eu faço uma pergunta. O que você tem falado? O que eu tenho falado? O que tem saído dos meus lábios? O que tem saído dos seus lábios? O que tem saído da boca da igreja de Deus? Será que temos falado palavras de bênção ou de maldição? O que nós temos falado? Isso tem um poder muito significativo nas nossas vidas. Porque quando falamos, estamos profetizando. Se eu falo algo bom, eu vou atrair coisas boas. Se eu falo algo ruim, certamente vou atrair coisas ruins. E é sobre isso que eu quero falar nesse dia. Tá? Então vamos ficar atentos. São várias referências. É de fato um estudo, né? A proposta é essa, a Escola Bíblica Dominical. Então é um estudo e que nós venhamos aqui ficar atento às referências, o que eu pude trazer neste dia, para que a igreja seja edificada, em nome de Jesus.
Eu vou trabalhar com um texto-chave aqui de Provérbios. Vamos lá, em Provérbios 18, 21. Provérbios, livro de Provérbios. Isso, capítulo 18, versículo 21. O Provérbios 18 fala várias coisas a respeito, né, da língua, dos lábios, da boca. E nós vamos ler aqui. 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, que é da palavra falada. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja bem o que Salomão, deixa para nós. Que ensinamento maravilhoso. O que tem saído da nossa boca? Essa língua, a palavra falada. A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra falada. A vida e a morte. E às vezes a gente lê esse texto e passa um pouco desapercebidos. Isso é forte. Porque de acordo com aquilo que eu falo, eu vou determinar se é para a minha vida ou para a minha morte. Aquilo que você fala vai determinar se é para a sua vida, se vai te trazer saúde, vida, vigor, ou se vai te trazer morte, angústia, tristeza. Imagine bem. Isso tudo, o poder da palavra. Aí a Bíblia, ela nos orienta também, assim, de forma veemente, ao nós termos o cuidado naquilo que nós vamos falar. Até mesmo quando nós vamos aconselhar alguém, dar o conselho. Por isso que não é qualquer pessoa que tem essa aptidão. Temos que ser guiado pelo Espírito, pela palavra. Porque nós vamos ver aqui também, que ela pode trazer ruína. A palavra é aquilo que sai dos nossos lábios. E nós, como igreja, o que nós temos profetizado, o que nós temos falado? E quando fala aqui em Provérbios, a morte e a vida estão no poder, veja bem, no poder da língua. A palavra falada. Não está falando que tem uma força. É um poder. E fala que aquele que a ama comerá do seu fruto. Que ama o quê? Esta palavra que você tem o hábito de ficar falando. Qual a palavra? Qual tem sido as suas palavras? Se você espragueja muito, por exemplo, você ama aquilo que você está falando. E nós conhecemos pessoas assim, no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, que só anda espraguejando. Então aqui fala bem isso. Aquele que a ama essa palavra proferida. Vai comer do seu fruto. E qual é esse fruto? O que nós podemos desfrutar? É uma pergunta. E aí? Bênção ou maldição? Alegria ou tristeza? O riso ou pranto? O gozo ou tormento? De acordo com o meu vocabulário, com o nosso vocabulário. Essas escolhas, isso virá sobre as nossas vidas. Bênção ou maldição? Alegria ou tristeza? O gozo ou tormento? O riso ou pranto?
Qual tem sido esse fruto? Qual será esse fruto, né, que nós vamos desfrutar dele através da nossa palavra, né, desse poder da palavra, né, de trazer morte ou vida. Então é muito interessante, irmãos, que nós como igreja comecemos a repensar em alguns conceitos. E muitas vezes nós pensamos que eu falei da boca para fora. Ouvimos muito isso. Foi no momento de raiva, de ira. Mas nós não devemos pecar. Ireis, mas não pequeis. No momento de ira, nós temos que refletir para justamente não liberar uma palavra de maldição, uma palavra de destruição. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Mas a pessoa me fez muita raiva. Deus, como que eu vou fazer? A palavra de Deus nos orienta sempre. Nós, como cristãos, tem em nossos lábios cânticos, hinos, louvores a Deus. Perceba que a gente tem que ter, na nossa caminhada, uma conduta do verdadeiro cristão. Por isso que é necessário a busca incessante, intensa, da presença de Deus em nossa vida. O Espírito Santo nos leva a isso. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, nos guia à verdade. Ele nos conduz, ele nos conforta, nos consola. É o Espírito Santo. Por isso nós devemos sempre estar ligados em Deus, através desse Espírito Santo, desta pessoa maravilhosa. Porque o mundo jaz no maligno. Nós não devemos andar conforme os rudimentos do mundo. Mas nós devemos sim ser luz para aqueles que estão. E como que nós vamos ser luz? Através do nosso testemunho. Veja como que é tão forte isso que nós estamos falando aqui. Porque o ímpio, eu vou dar um pulo aqui um pouquinho, vou pular alguns trechos aqui. Salmos 39, 1. Já que eu entrei no mundo, falar um pouquinho, né? Salmos, de número 39, versículo 1. Olha que interessante. 39, 1. Esse é Salmos de Davi. Disse eu: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Guardarei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha que interessante que o Davi fala, nos instrui até, né? Então que nós venhamos também guardar os nossos lábios, né? Guardei os meus caminhos para não pecar com a língua. É a palavra, é aquilo que sai da nossa boca. Guardei a minha boca com a mordaça. Ele fechou literalmente a boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Porque justamente nós devemos fazer a diferença. O que acontece hoje, igreja de Deus? Muitas vezes nós vemos muita injustiça. Nós julgamos muitas coisas serem injustas. Porém, todas as coisas estão no controle do Deus Altíssimo. Nós temos que ter semente. O nosso Deus, o nosso Pai, o Criador, o grande eu sou, Ele tem todo o controle, Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o poder. Nada foge da patente dos teus olhos, diz a sua palavra. Então nós devemos descansar nele. Mas quando nós vemos e começamos a julgar que está havendo injustiça, estamos diante de um povo ímpio, que a impiedade está reinando sobre a terra. Nós começamos também o quê? A falar palavras de destruição, palavras que não edificam, palavras torpes. E quando a gente fala isso diante de um ímpio, toma essas próprias palavras. E você pode ter certeza disso. Num dia oportuno, ele vai julgar isso na sua cara, vai julgar isso na minha cara.
porque nós somos cristãos. Que a nossa palavra seja temperada. Por isso que o Senhor fala que nós somos sal dessa terra. Nós não podemos entrar na pilha do mundo. Então, quando nós estivermos perto de alguma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa ímpia, pratica a impiedade, que nós venhamos guardar, né, os nossos lábios. Vamos passar aqui como Davi falou, né? Guardar a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver ao nosso lado. É para a gente estar vigilante. Talvez você quer desabafar, tem alguma coisa que pode estar incomodando, mas, ô irmão, e aí eu faço como? Nós temos pastores, tem uma liderança, temos o próprio Deus, né? Não vamos esquecer primeiramente do nosso próprio Deus, e depois ele dispõe para nós líderes espirituais. Aí ali vai vir as queixas, porque ali nós vamos ser ministrados. Nós vamos receber um renovo, receber uma palavra de bênção, uma palavra que edifica. Mas vamos evitar de falar palavras, dependendo das palavras, evitar de falar perto de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece a Deus. Vamos guardar a nossa boca. É porque Davi deixou bem claro que guardar a língua para não pecar. Porque dependendo tanto do tititi que a gente fica falando, num canto ou no outro, dentro do serviço, na sua escola, ou ali na fila do supermercado, de um banco, no muito falar, nós acabamos pecando. Nós pecamos. Então nós devemos estar atentos, né? O poder da palavra. Isso é muito forte, irmãos. E nós, às vezes, temos negligenciado isso. Vamos ficar atentos àquilo que a gente está falando. E não tem como falar do poder, né, da palavra, que é a língua, sempre vai ter essa conotação aqui da palavra, língua, ou boca, lábios, é o que sai. Não tem como, né, não falar de Tiago. Em Tiago 3. Tem aqui especificamente Tiago 3. Eu selecionei, né, o versículo 6. Hebreus, Tiago. Fala da importância de controlar a nossa língua. Nós quem? O povo de Deus. Né? Até fala que aquele homem que consegue domar a língua, ele pode se considerar um homem perfeito. Né? Em Tiago, capítulo 3, no verso 6, fala que a língua ela é um fogo. A língua também é um fogo. Sim, a língua. Qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. A língua, ela é um fogo. Devemos tomar cuidado, porque a gente pode incendiar muitas coisas através da nossa fala, através da nossa língua. Veja bem no 9, como que pode, né? 3:9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E nós sabemos aqui nesse contexto que depois, né, tem a instrução do Tiago que isso não convém, não faz sentido. Né, de uma mesma fonte sai água doce, água amarga. Por isso, a necessidade de nós estarmos vigilantes, igreja. Que nós venhamos tomar cuidado em que nós temos falado. Nós podemos destruir ou nos destruir também, né? Mas destruir outras pessoas, aqueles que estão próximo de nós. Provérbios 6:2.
Em Provérbios 6, 2, vai um pouquinho também além. Né? Se pegarmos o 1 para fazer um. Aqui, por que a pessoa fica preso, né? Aqui está falando de uma prisão, olha só. 6, 2, né? Mas eu vou ler um. Provérbios 6, 1 e 2. Isso tudo por causa de uma palavra falada, a língua. Provérbios 6, 1 e 2. Nós vamos dar ênfase no 2, tá? Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, e se te empenhastes por um estranho, olha só, estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Aqui tem uma condição bem clara, né? Se você ficar por fiador, fiança. O que é isso? Vou trazer hoje para a nossa realidade. É quando você dá a sua palavra para alguém. Seja para assumir qualquer tipo de compromisso. Não é só aquela, quando fala já de fiador, todo mundo já pensa só no fiador ali, para comprar um carro, para alugar um determinado local, para fazer um comércio, ou alugar uma casa, precisa de um fiador e tudo. Que é até um lado mais financeiro, que também você tem que arcar, se caso aquela pessoa que você fiou, que você confiou, se ela não arcar, você arca com as responsabilidades. Aqui, nesse contexto, trazendo para os dias de hoje, além disso, vai mais profundo. Eu vejo a profundidade desse texto porque, quando eu dou minha palavra, exemplo disso, nesse momento, o pastor Rafael me ligou. Ô irmão, estou precisando que, se você puder, ministre, leve uma palavra, um estudo para a escola bíblica. Ele me fez o convite. E eu falei, sim, eu vou. Eu dei uma palavra. E eu fiquei preso a essa palavra. Tanto que hoje eu estou aqui para cumprir o que eu prometi. Eu só vou ficar livre desta palavra para com o pastor Rafael assim que concluir esse estudo. Aí eu vou sair daqui mais aliviado, né? Mas, se eu não venho, eu viro réu da minha palavra e eu vou ser tido ou visto no meio da congregação como uma pessoa irresponsável, que eu não tenho palavra. Salvo se houver uma justificativa, né? Se acontecer um imprevisto, evidentemente de última hora, iria comunicar e tudo. Mas eu estou dizendo bem claro que eu dei a minha palavra. Eu tenho que assumir. Cabe que eu fico preso, eu fico enredado a essa palavra. Então, quando nós damos a nossa palavra para alguém, está vendo como que a gente acaba se tornando o réu daquilo, até que se cumpra. Então, quando nós vamos, por confiança, dar uma palavra, vamos cumprir. Mas que a gente venha refletir. Só firmar um compromisso quando eu tenho certeza que eu posso suportar, assumir. Porque hoje também, mais uma vez, nos dias atuais, está muito comum as pessoas darem a sua palavra. Falar que pode contar, que pode confiar, mas na hora H, no momento que você precisa, a pessoa não suporta e às vezes ela não arca com essa palavra. Isso não é bom. Não é bom. Né? Que nós, então, não venhamos ficar presos pelas palavras da nossa boca. Ou seja, nós temos que ter consciência. A palavra correta seria essa, consciência daquilo que eu estou falando. Para que eu não me envergonhe e nem envergonhe o evangelho de Cristo. Hoje, como uma pessoa cristã, a minha palavra, a nossa palavra, a sua palavra, da igreja, tem que ser sim, sim, não, não. Não é isso? Jesus fala isso. A palavra nossa seja sim, sim, não, não. Mateus 5,37. Eu só anotei essa referência aqui, porque eu sabia que eu ia chegar aqui. Para não ficar feio. Sim, sim. Vou contar. Não, não, não dá, não dá.
Ponto final. Fica bonito para todo mundo. E não escandaliza o evangelho de Cristo, por sermos cristãos. O mundo, eu não estou aqui pregando para o mundo. Esses ensinamentos não são para o mundo. Eu falo isso constantemente quando eu estou ministrando, ou quando eu estou trazendo algum ensino. Nós não temos nada com o mundo. Nós somos igreja de Deus. Povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados com preço de sangue. Igreja, povo santo, separados para adorar um Deus único. Deu a sua palavra, abriu a sua boca, faça aquilo se cumprir. Essa é a palavra. O nosso Deus, a palavra dele é tremenda. É verdadeira, é eficaz. A palavra do Senhor, ela cumpre. Por que ela cumpre? Por que a palavra de Deus cumpre? Porque ele é fiel à palavra dele. Se o nosso Deus fosse ouvir ou dar ouvidos a todo o mundo, inclusive os que se dizem cristãos, infelizmente, se Deus fosse dar ouvido, ele já tinha mudado a palavra dele várias vezes. Imagina a gente servindo um Deus, irmãos, que a cada ano, a cada semestre, ou a cada 10 anos, ou que a cada 100 anos, ele mudasse a lei dele, a palavra dele, para satisfazer a igreja, ou o mundo, ou satisfazer aquela pessoa que está revoltadinha com ele, certamente ele não teria seguidores. Eu não estaria servindo um Deus deste. Deus é fiel à palavra dele. E assim será até o fim dos tempos. E assim deve ser a nossa palavra. A palavra sair da nossa boca, que seja para edificação. Ainda que seja aquela palavra para corrigir, advertir, aquela palavra que o irmão às vezes precisa de ouvir para corrigir algo, mas que seja uma palavra edificante. Porque a correção de Deus, quando vem, ela edifica. Então, que nós também, como igreja, devemos ficar atentos. A liderança, principalmente. Porque muitas vezes nos é confiado esse ofício de poder corrigir uma pessoa que está subordinada a nós, que estamos numa condição de liderança, que não tem status algum sobre isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É muita responsabilidade. Quando nós temos conhecimento dos fatos. Igual eu disse, para chamar a atenção de alguém que está caminhando conosco, não é de qualquer jeito. Porque a palavra, depois que sai dos nossos lábios, da nossa boca, ela pode trazer vida, ou ela pode trazer ruína. Ela pode destruir. Nós temos que tomar esse cuidado. O nosso Deus, ele zela pela palavra dele e vai cumprir. Ele não vai aliviar. E quando nós damos a nossa palavra também, não podemos aliviar. Mas a pergunta é, de acordo com o texto nosso aqui, chave, o que tem saído da nossa boca? Né? O que nós temos falado? O que nós temos profetizado? O falar demais, ele nos traz um dano. Provérbios 13, 3. Provérbios é o livro de sabedoria. 13, 3. Provérbios. O que guarda a sua boca preserva a sua vida. Que guarda a sua boca preserva a sua vida.
Mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Oh, glória! A palavra de Deus, mais uma vez nos instruindo a respeito daquilo que a gente deve falar, como deve falar, com quem você deve falar. Quer compartilhar algo com alguém? Ore a Deus. Não sai falando como tagarela, né? O que guarda a sua boca preserva a sua vida. Mas o que muito abre seus lábios traz sobre si ruína. Percebe aqui que o muito falar traz ruína. Porque quando a gente fala demais, a gente sabe pouco do que falou. É pesado isso. Então nós temos que ter o que? Discernimento, sabedoria, ficar assim atentos àquilo que nós temos falado. Porque a palavra ela nunca volta vazia. Assim como pode chegar uma pessoa perto de você, perto de mim, e falar dessa forma, fala, não, irmão, irmã, uma vez você falou uma palavra que me edificou tanto, e às vezes você nem sabe. Talvez numa ministração, você falou algo e tocou alguém específico, e aquela pessoa, ela nunca vai lembrar, nunca vai esquecer daquilo. Sempre ela vai estar lembrando, assim que vê você em algum lugar, não, irmão, aquela vez eu fui impactado. Não, você falou algo tremendo. E pode ser o inverso também. Às vezes, no momento de tolice, de tagarela, falar demais, falar também algo que aí distancia o irmão até da presença de Deus. Desvia da igreja. Saiu da igreja porque alguém falou algo que entristeceu o coração dessa pessoa, dessa ovelha. Pode acontecer. Não sou muito a favor disso, uma questão pessoal do Adilson, mas isso acontece muito. Amém? Então a gente tem que ter essa ciência, né? O que guarda a sua boca preserva a vida, mas o que muito abre seus lábios traz sobre si ruína. Então aqui está falando para a gente ter esse cuidado. Falar até menos, né? Ouvir mais, né? Um pouco. Tá atentos a ouvir mais. A nossa palavra. Olha que interessante. Pessoas escreveram em tempos distintos, muito distantes um do outro. Olha que interessante isso aqui. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu vou... Salmos. Vamos abrir aqui Salmos. Em Salmos 34. E nós vamos lá na primeira carta de Pedro. Glória a Deus. Vamos lá e cá. Maravilhoso isso aqui. Em Salmos 34, 12 e 13. Salmos 34, 12 e 13. 1 Pedro 3, 10. Salmos 34, 12. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? A pergunta, né? Aí já vem a resposta. 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Olha que maravilha. Depois continua o texto, né? Aparta do mal, faz o bem, busca a paz e segue. Mas nós estamos aqui dando ênfase hoje ao estudo, o poder da palavra. Agora vamos lá em 1 Pedro 3, 10. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pois, quem
quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e seus lábios não falem enganos. Oh, glória! A palavra do Senhor. Davi e Pedro. Tempos muito distantes. De novo, Davi, Salmos 34, 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. 1 Pedro 3, 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. A mesma palavra. Adilson, o que você quer dizer? Eu não quero dizer nada. A Bíblia já fala por ela mesma. Eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração, assim como tocou no meu coração. Para que mesmo em momentos distantes, distintos, nós já estamos mais ou menos 2000 anos depois de Pedro. Aqui para trás, aqui os estudiosos devem falar que vai ter o quê? De Salmos, Davi até ali, 700, né? 700 anos um do outro, e nós já estamos há 2000 anos. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu passo para o seu coração, espero que você entenda. Nós que estamos na presença de Deus, nós que temos como a nossa regra de fé a Bíblia, posso passar os anos que for. Milhares de anos. Que a nossa língua, que o nosso idioma, que a nossa palavra esteja em conformidade com a palavra de Deus, assim como dos profetas, dos apóstolos, dos homens de Deus. Nós não devemos aceitar o argumento de que o mundo é outro, as coisas mudaram. O que mudou? O nosso Deus mudou? A palavra do nosso Deus mudou? Não, então a palavra continua sendo a mesma. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Foi Jesus que falou isso. Marcos 13, 31. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então que a palavra de Deus seja esta palavra que sai da nossa boca, que sai da minha boca, que sai da sua boca, que saia da boca da igreja. Davi, Pedro falaram as mesmas coisas. Quer viver dias bons, quer viver dias felizes, então refreie sua língua do mal, pare de falar dolosamente. A palavra tem poder. A palavra que sai dos nossos lábios, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Ela tem poder. Ela é poderosa. A palavra de Deus tem poder. Vamos ter cuidado daquilo que a gente está falando. Quer ter dias felizes, dias bons? Mesmo diante de caos, nós como igreja, os nossos dias têm que ser felizes. Mesmo diante dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, um colapso, né, mundial, nós devemos estar felizes porque nós andamos de acordo com o nosso Deus. E Ele tem cuidado de nós. Mas para isso nós devemos o quê? Entender isso e profetizar. Profetizar é falar coisas boas, pensamentos positivos, coisas boas, né? Eu ouvi esses dias uma pessoa falando a respeito de 3 frases, achei interessante, né? Talvez alguém já ouviu isso também na internet. Tem mais frases que nós devemos evitar muito. Mas essa pessoa, eu não conheço ele, se ele é um pastor, ele selecionou 3, eu achei interessante, né? E quero compartilhar aqui com você hoje, né? Que a gente nunca venha falar.
3 frases que jamais devemos falar. Nada para mim dá certo. Muitas pessoas, ou quantas pessoas você conhece que fala isso, às vezes assim, constante. Nada para mim dá certo. Isso tem um poder muito no mundo espiritual, porque a palavra foi liberada. E essas hostes espirituais que estão nos rodeando, elas vão tomar essas palavras e vão fazer com que tudo isso se torne uma realidade na sua vida. Outra frase que ele colocou: eu nasci para sofrer. Repreende isso, irmão. Se você tem esse péssimo hábito, não diga isso. Os principados, potestade, os anjos malignos vão trabalhar para que essa palavra sempre cumpra na sua vida. Você pode estar chegando perto de ter um sucesso, ou de ter uma prosperidade, alcançar uma bênção, mas por quê? Você às vezes até com essas palavras, você já selou no mundo espiritual que nada para você dar certo, que você nasceu para sofrer. E a outra, forte: Deus não me ouve. Eu achei super interessante. E olha que ele é onisciente, onipresente, onipotente. O nosso Deus. E às vezes a pessoa abre a boca e fala isso ainda: Deus não me ouve. Não fala isso, irmãos. Porque você já está fechando os céus. Você já está colocando ali o véu, e o véu já foi rasgado. Não faça isso. Não fala essas 3 frases, porque isso tem um poder. Poder de destruir. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, né, em Cristo Jesus. Veja que tudo nós devemos estar ligados, né? Que em João ele fala que sem mim nada podeis fazer. Falando da videira verdadeira, nós devemos estar enxertados nele. Então em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu fui comprado com o preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo pecado. Então nós já não somos mais aquele pecador, nós somos sim, né? Nós temos tem ensinado a gente isso até no encontro, é santo lutando contra o pecado. Nós não podemos, como cristãos, viver uma vida medíocre aqui neste lugar. O mundo, as pessoas, elas estão nos observando, elas estão de olho em nós. A igreja é vitoriosa, a igreja não é fraca. O sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. E muitas vezes vemos pregadores falar: a igreja é Nutella, né? A igreja fala, eu repreendo em nome de Jesus. A igreja do Senhor, ela tem poder, autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. A igreja não é igreja fraca. É uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Agora, pode sim estar faltando um posicionamento que é diferente de uma igreja fraca. Então, nós vamos buscar esse fortalecimento no Senhor, através da palavra, através da nossa conduta, do dia a dia, aquilo que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, o que você tem falado, o que nós como igreja temos profetizado. Isso vai mudar o curso da igreja. Nós só ficamos muitas vezes na saudade. Ah, que a igreja de Atos, a igreja primitiva, que a igreja lá de 1800 e alguma coisa, Vamos fazer acontecer hoje. O que nos impede? O que nos impede? Está aqui hoje, o poder da palavra. O que nós temos falado, o que nós temos profetizado? A igreja não é fraca. Quem nos fortalece, e nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, Ele que opera em nós. Nós somos cheios do Espírito Santo. Esta é a palavra que tem que sair dos nossos lábios. É esta palavra que nos garante a vitória. A palavra que aumenta a nossa fé para vencer o que? O mundo. Esse mundo atribulado tenta sufocar a igreja. Eu não me dou por vencido. Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor sobre a face da terra. Paulo nos compara a embaixadores de Cristo aqui nesta terra. É para trazer a palavra dele. E temos que ser respeitados como embaixadores de Cristo. Quando a igreja toma essa conduta, irmãos,
Quando a igreja toma essa postura, essa conduta de sermos embaixadores, as pessoas reconhecem a nossa autoridade em Cristo. Podemos pegar exemplo das coisas terrenas para entender as espirituais. Depois você procura saber a função de um embaixador em uma nação. O embaixador do Brasil, que está nos Estados Unidos, que está no Japão, está na China, na Europa, qualquer país da Europa. Aqui é a embaixada americana, né? Um americano que está aqui dentro, num pedacinho do Brasil que pertence a ele. Um pedacinho da Alemanha que tem aqui no Brasil que pertence a eles. Isso é forte. Embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do Senhor aqui nesta terra. Só que nós temos que ter postura. E isso começa a partir da nossa mente, as nossas palavras, a nossa conduta. Mas a igreja, muitas vezes, ela se deu por vencida e está corrompida. Mas o Senhor está nos alertando, levantando homens, mulheres, pessoas como profetas, pregadores, para trazer a memória e despertar a igreja. Que isso, irmãos, seja um despertar de Deus para nossas vidas. Que nós sejamos reconhecidos como esses embaixadores, mas isso vai começar a partir da nossa conduta, da nossa mudança, do nosso modo de pensar a respeito das coisas do reino de Deus. Porque as pessoas vão vir até a minha vida, até a sua vida, quando elas estão aqui, sofridas, calejadas, elas vão procurar uma embaixada do céu aqui na terra. E quem são? Eu e você. É a igreja dele. Quando não há esperança mais, irmãos, qualquer pessoa de sã consciência, quando não há esperança mais, ela procura um homem ou uma mulher de Deus para procurar socorro. Mas quando ela reconhece que esse homem ou essa mulher é de fato de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado, como não tem sido o nosso estilo de vida. Imagina se eu for um fofoqueiro, um mentiroso. Que homem de Deus que eu estou sendo? O meu vizinho às vezes está doido, querendo ali falar com alguém, desabafar com alguém, já está numa depressão, numa opressão. Ele não vai querer conversar comigo, ele não vê em mim uma embaixada do céu aqui na terra. Mas se eu tenho uma vida íntegra, reta, diante de Deus e diante dos homens, busco no Senhor isso aí, já que não há um justo sequer, nós sabemos muito bem disso. Mas não por isso eu vou viver o que? Regaladamente. Eu não vou viver pecando. Nós temos que buscar essa santidade. Ponto final. Isso é indiscutível. Então, para que as pessoas vejam em nós essa embaixada do céu aqui na terra, elas vão pedir socorro. Se você estiver perdido em qualquer outro país fora, você vai pedir um auxílio, você vai tentar achar ali uma bandeirinha do Brasil. Você está perdidão. Né? Você está lá numa Itália da vida, numa Bélgica. Você vai tentar ver algum lugar, você vai tentar chegar na capital daquela nação, geralmente tem em capital, aí você vai ver, tem uma bandeirinha lá, ó, verde e amarela, do Brasil. Vou lá pedir socorro. Isso é forte. As pessoas estão feridas. Elas vêm para a igreja. E muitas vezes nós pecamos em agredir as pessoas mais ainda. Em não demonstrar o amor de Deus, não falar a verdade muitas vezes. Que essa verdade que ela não machuca. Não mais do que o mundo, a mentira do mundo. Então vamos ser verdadeiros com as pessoas que chegam. Mesmo usando essa verdade, ela vai consolar aquele que está perdido, está aflito, está querendo um socorro. Vamos usar a palavra. Vamos ser boca de Deus aqui nesse lugar. Vamos abrir os nossos lábios para profetizar a bênção. Chega de profetizar a maldição, de falar besteira. Chega de murmurar, reclamar de tudo. Nós não estamos aqui para isso. Só reclama. Olha como tem que ser a nossa conduta quanto a isso aí. Efésios 5:19.
Efésios 5, 19. 5:19. 18 aqui, só para complementar no 19. Nosso foco é o 19. 5, 18, 19. E não vos embriagueis com vinho, qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, né? Sempre dando graças a Deus, ao Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-os aos outros e amando, né? Veja bem, como que deve ser a nossa fala, falando entre nós, entre vós, né? Entre nós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não vamos dar lugar à murmuração, reclamação. Vamos sim adorar, vamos clamar, profetizar. E é isso que o Senhor espera de nós. E é isso que aquelas pessoas que estão no mundo esperam da igreja. É aquela igreja que eu já falei aqui, que é embaixadora, né, de Cristo aqui na terra. É o socorro, é a esperança para as pessoas. A igreja, né, que nós não venhamos, irmãos, em nome de Jesus, perder essa essência. Ou entrar nesse discurso mecânico. A igreja está corrompida. A igreja está corrompida. Sempre nas minhas reuniões, principalmente com os homens, né? Nós estamos sem reunir durante esse tempo, devido ao decreto, pandemia, mas o Senhor tem feito nós levantarmos um clamor a partir das nossas casas. Glória a Deus. Mas sempre eu tenho falado que no meio da igreja do Senhor, essa igreja que todos, muitos, né, a maioria vê como corrompida, eu sempre falo e digo, há um povo ali remanescente. O Senhor sempre trabalha com esse povo remanescente. É aqueles que não se dobram, é aqueles que não se prostituem, é aqueles que não se vendem, não aceitam o suborno, que não têm a ganância. É homens que têm a visão do céu aqui na terra. E no meio da igreja tem esse povo. Nós fazemos parte desse povo. Da igreja gloriosa, vitoriosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Somos um povo santo, separado. Adorar o Senhor, buscar a face dEle, buscar a face do Senhor. Como tem sido o seu dia a dia? O que você tem falado? Com quem você tem conversado? Sobre o que? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E mais, em Efésios, vamos um pouquinho para frente. Olha mais o que o Senhor espera de nós. Efésios 6, 18 e 19. Logo depois da armadura de Deus aqui, vamos pegar 18, né? Que nós também devemos ter uma vida de oração, com certeza. Uma oração, palavra, né? 6 e 19. Com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito. Olha só. Então, orar em todo tempo em Espírito. Para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Todos os santos. Ou seja, por toda a igreja. Né? Está até falando da perseverança aí, que está sendo, entrando um pouquinho aqui, né? O tema do culto nos lares, né? A perseverança. Glória a Deus, tem sido bênção. 19. E por mim, para que me seja dado que a palavra, olha só, no abrir da boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Mais uma razão construtiva de nós usarmos o quê? O poder da palavra, ao abrir a boca para tornar conhecido o Evangelho. Finalizou com chave de ouro aqui.
Não precisa nem falar muita coisa. Quando nós temos aberto aqui a nossa boca, você tem abrido a sua boca. E aí? É para tornar conhecidos os mistérios do Evangelho? Ou para tornar conhecido o Evangelho de Cristo, da salvação, que traz cura, renovo, que ressuscita, que leva à vida eterna? Né? Então, que me seja dado ao abrir da boca, né, e com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ao abrir a minha boca. Com intrepidez. Falar com intrepidez. Claro, nítido, com autoridade, com poder. Ao abrir a nossa boca para tornar conhecido o Evangelho. Mas será que nós temos falado só de jogo de futebol? Será que nós temos falado só de pandemia? Será que nós temos falado só de Lula e Bolsonaro? Será que nós temos falado só do caos que está assolando toda a terra? E onde está aqui o abrir a nossa boca com intrepidez, para com intrepidez tornar conhecido o mistério do Evangelho? Desperta, igreja. Não vamos entrar no joguinho do mundo. Porque o próprio Jesus diz que nós não pertencemos a este mundo. Lembra, em João, ele orando ao Pai pelas nossas vidas, para que nos livre, nos guarde, porque nós não pertencemos a este mundo. As pessoas têm que ver essa diferença, têm que sentir essa diferença, tem que ser quase que palpável. São coisas distintas. Santo, profano. Deus é santo, o mundo é profano. Você está em Deus, você é santo. Você está fazendo as coisas do mundo, a obra mundana, profano. Simples. Você tem falado dos mistérios do Evangelho, é algo santo. Você tem falado de algo do mundo, profano. O poder da palavra. Nós vamos comer desse fruto. Lembra lá, nosso texto-chave, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, palavra falada, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E eu reservei um aqui para o final. Eu acredito que quem está assistindo nesta hora, seja de manhã, até esqueci de falar isso, o meu bom dia. Se estiver assistindo à tarde, o meu boa tarde. Se for à noite, o meu boa noite. Você que está assistindo essa live. É o estudo aqui da Escola Bíblica Dominical. O poder da palavra. Eu creio que você está sentado. Se não tiver, então senta. A palavra. O ímpio observa aquilo que a gente tem falado, tomar cuidado, não vacilar, falar perto do ímpio, estarmos vigilantes, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe também. Aqui, Efésios, está pertinho, Efésios 4, está até pulando essa referência, mas são várias. Efésios 4, 29, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Glória a Deus. Nessa aqui para você sentar ainda não. Para sentar é a próxima. Aquele que está de pé já senta. Senão vai desmaiar. Veja bem. Então que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas a palavra necessária para edificação, a fim de que ministrar o que? Graça aos que nos ouvem. As pessoas têm que ter o quê? O prazer. Essa graça é o prazer em estar ouvindo a palavra. Ouvindo os nossos conselhos. Por alguns relatos, a gente consegue notar e identificar que as pessoas pareciam. Que elas gostavam de ouvir muito Salomão, palavras de sabedoria, e o próprio Jesus Cristo. Sempre tinha ali a multidão cercando ele. Quando ele ia falar e tudo, os seus ensinamentos,
As pessoas queriam ouvir isso, porque ele falava com graça, né? Ministrava com graça, não com arrogância. Até isso nós temos que tomar cuidado. Ah, Deus, mas a pessoa é cheia do Espírito Santo. Tá, e daí? Se ela é cheia do Espírito Santo, glória a Deus. Então ela vai falar com graça. Falou com arrogância. Repensar, né? Até Jesus, quando era ríspido com os fariseus, né? Ele nem era arrogante, não vou usar essa palavra. Ele era bem claro, ele falava o quê? Com intrepidez, com autoridade. Chamava eles à responsabilidade, repreendendo a má ação deles toda hora. Os desígnios, os pensamentos deles, que Jesus já conhecia, repreendia toda hora, mas para trazer o quê? Um conserto. Jesus, quando faz isso com nós, e assim como nós fazemos isso com alguma pessoa que está ao nosso redor, tem que ser o quê? Com graça. Ainda que seja a palavra, tá vendo? Porque a palavra dura, o que acontece aqui? Ó? Tem essa parte aqui também. Porque a palavra dura, falada no momento errado, vamos rapidinho aqui, ó, Provérbios 12, 25 e Provérbios 15, 1. Porque tem tudo isso, nós aprendemos muito com Provérbios também. Provérbios 12, 25 vai falar o seguinte, aqui, ó, 12, 25. Provérbios 12, 25. Meu Deus. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Fechou? Então a palavra que anima, a palavra vai trazer alegria. Veja bem que aqui está colocando como que o homem, a ansiedade está acabando com o coração dele. Ansiedade no coração do homem que abate ele, mas a boa palavra o anima. Então uma pessoa está ansioso, alguém no nosso meio e tudo, aí você vem com a boa palavra, se anima. O coração dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher, vai ser animado. A boa palavra o alegra. Mas também aqui em Provérbios 15, 1, vamos lá, um pouquinho para frente, uma folhinha aí, ó. Provérbios 15, 1. A resposta branda, ela desvia o furor. Tá certo? Mas a palavra dura suscita a ira. Aqui tem dois extremos. A palavra boa veio no momento certo, lá a pessoa está ansioso, tal, no coração, o homem está abatido. Viu? A boa palavra animou. Mas aqui a palavra dura, né? A palavra branda desvia o furor. Você falou com brandura? Foi brando? Desvia. Mas a palavra dura suscita a ira. E às vezes a gente também vê o quê? Ah, Deus, mas eu tenho razão. Ah, eu tive razão naquele momento que eu falei aquilo, mas como que você falou? Qual foi a forma? Qual foi a expressão? As pessoas hoje em dia, além de ouvir o que sai da nossa boca, tem até expressão facial, né? O pessoal faz a leitura da expressão facial. Porque isso tudo vai determinar aquilo que está saindo da sua boca. Porque às vezes pode destruir. E de fato pode ser uma verdade. Eu não estou falando que talvez você falou aqui uma mentira, você foi omisso a alguma coisa. Mas até para você trazer essa correção para a pessoa, que seja uma palavra o quê? Branda. Não seja dura. Você vai irar as pessoas. Mas eu estou cheio da verdade. Sim, pode até estar. Mas quando você passa a tomar essa atitude de uma palavra dura, mesmo você tendo a verdade em seu favor, você passa a perder com isso. Por suscitar a ira em alguma pessoa, dependendo dessa palavra dura aí. Agora, para finalizar, meu Deus, Mateus 12, não tem como deixar passar batido. Mateus 12, capítulo 12, os versos 36 e 37. Isso que Jesus estava conversando com a turma lá, né? Que a turminha que sempre ficava perturbando ele. Aí Jesus já estava no discurso aqui duro aqui com os fariseus e tudo. Ele estava lá invocado lá, porque Jesus curou, né? E ele estava falando que era poder de Beelzebu e tudo, as palavras que ele estava usando e tudo. Pessoas o quê? Cristãs. Ok? Os fariseus.
Aí Jesus, ao discorrer aqui o capítulo, lá no 12, 36, 37. 36 ele diz assim, ó, digo-vos, pois, Jesus falando isso, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil ou inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras será justificado, né, ou absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. 37. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Todo homem, Jesus aqui ele não já colocou, né, uma turma, um grupo. Digo, pois, de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que nós temos falado? Igreja de Deus, o que eu tenho falado no meu dia a dia? O que eu tenho ministrado? O que eu tenho profetizado? Irmão, pelo amor de Deus, o que você tem dito? Quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca? Isso tem poder. E outra coisa, assim como está lá em Provérbios, de novo, 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Aqui não está diferente, porque o 37 é bem claro, Jesus concluindo, porque pelas tuas palavras será justificado, ou pelas tuas palavras você será condenado. Está vendo que o poder, a vida e a morte, está no poder que dá a língua, palavra falada. E nós vamos dar conta disso no dia do juízo. No dia do juízo, nós vamos dar conta. Ou eu estou lendo errado? Digo, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Está escrito. É a palavra de Deus e ela cumpre a cada dia, ela vai cumprir. O que você decide hoje? Vai continuar falando bênção ou maldição? Vai continuar murmurando, reclamando, ou vai clamar e adorar? Porque também são escolhas. Isso que eu estou trazendo aqui neste dia, essa palavra, esse estudo, é orientando. Assim como o nosso Deus não obriga, Ele instrui. Ele instrui. Entre a vida e a morte, bênção, maldição, Ele sempre fala assim, eu sugiro que você prossiga ali o caminho da vida para que vivas. Então aqui, muda um pouquinho. Se você tem o hábito já de falar palavras de bênção, profetizar, continue assim. Aquele que é santo, santifique-se mais. Vamos buscar essa santidade no Senhor. O nosso linguajar, o nosso idioma, o nosso dialeto. Venha a ser o mesmo aqui da palavra. O mesmo dos apóstolos, dos profetas. Nós vimos aqui também, tanto Pedro, a passagem Pedro, lá em Salmos, de Davi, falando lá a respeito, de que se a gente quer viver dias bons, felizes, refrear nossa língua do mal, de falar dolosamente, o que nós temos falado. Aqui Jesus dá uma dessa. Isso sim, irmãos, primeiro foi comigo. Eu estou trazendo isso aqui para você hoje, mas o Senhor falou demais isso comigo. Assim como da outra vez eu ministrei sobre perdão, aprender a perdoar, saber perdoar, como perdoar, as oportunidades que o Senhor tem nos dado para isso, porque quando acontece alguma coisa, como que eu vou saber se eu estou apto a perdoar ou não? Se eu for ferido. E aí vai. Então o Senhor me ensina a gente muito com isso. Ao preparar uma lição, ao trazer, o Senhor colocou isso. Está trazendo hoje o poder da palavra. E foi começando, tem muitas outras referências aqui, mas se for ver, o tempo vai passando e não é conveniente. Eu acredito que dentro dessas referências, desse estudo,
né? Vai estar aí para você assistir quantas vezes quiser essa live a respeito, né, do poder da palavra, anotar essas referências. Né? O Espírito Santo vai te levar a outras referências a respeito do poder da palavra, da língua, dos lábios, né? Sempre falando para que nós venhamos estar atento, guardar naquilo, para a gente não pecar, né, no nosso falar, tropeçar, né, na nossa fala, né, mas que nós venhamos falar com intrepidez, é isso? Os mistérios do Evangelho. Lá em Efésios, Paulo diz isso. A palavra que seja dada a nós, e com intrepidez nós venhamos, né, tornar conhecido o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, da restauração, o Evangelho da cura, o Evangelho da renúncia, renunciar a nós mesmos, né, para viver um povo que, como igreja, né, tem que renunciar, né, não ser dono da verdade, né, sair julgando e subjugando as pessoas, de forma alguma, né, toma cuidado, né, a nossa palavra, tudo aquilo que sai da nossa boca, venhamos refletir bem. Nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa, esta palavra é infalível, que seja essa mesma palavra que venha sair dos nossos lábios. Nosso estilo de vida, nossa conduta, vem estar de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos dar conta disso, irmãos. Isso foi pesado para mim. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que o homem disser, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Irmãos, ore a Deus, busque sabedoria, discernimento, né? O que nós temos profetizado, o que nós temos falado, sempre pedindo orientação ao Espírito Santo, ao abrir a nossa boca, que Ele venha nos dar as palavras. Porque realmente, se nós formos falar de nós mesmos, veja bem, eu me colocando na condição de pecador, eu vou só falar a palavra para arrebentar os outros. Não é isso? Mas não é isso que o Senhor quer. A palavra com intrepidez para tornar conhecido o Evangelho de Cristo. O Evangelho da salvação. Refrear nossa língua de falar dolosamente. E aí vai. Então vamos tomar cuidado em tudo isso. Que seja um momento de você refletir. Nós refletirmos como igreja. Amém? Pense bem. Em nome de Jesus. E que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração, trazendo vida, trazendo edificação. Eu nem gosto muito de usar o termo confronto, ela vai te confrontar. Não. Que essa palavra venha fazer você refletir. Amém? Que aí você vai refletindo nessa palavra, você vai ser edificado. Você vai ser consolado pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, nosso ajudador, o nosso consolador. É Ele que nos guia a toda a verdade na palavra, em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos estar terminando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Você aí, do lado da telinha, que está me ouvindo, e eu aqui, por estar trazendo esse estudo para você, quero agradecer o pastor Rafael, tá? Por me confiar em estar aqui nesse dia, trazendo essa palavra, e espero no Senhor que tenha edificado, seja para a edificação da igreja. Agradeço aos pastores, que todos são corresponsáveis por esta obra, também que me confiaram estar aqui, Maria do Carmo, pastor Zé Paulo, Alexandre, o Alex, juntamente com o Rafael. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor não está fechada, não está parada. Nós estamos cultuando, cada um nos seus lares, na sua casa. Estamos no momento de pandemia, no momento que os governantes deliberaram de nós estarmos fechados,
né, o culto aqui no templo local, mas que cada família, cada casa venha estar reunindo, orando, né, homem, mulher, né, o cônjuge com seus filhos, venha estar intercedendo pela nação, intercedendo pela igreja do Senhor, que venha pelos governantes, né, por toda medida que tem sido tomada. E não vamos esquecer, irmãos, é uma coisa importante, o pessoal da área da saúde, né, o pessoal que está ali para atender, né, aqueles que chegam ali também querendo aquele socorro. Né. Nós estávamos falando muito aqui, a pessoa quando vem, procurando socorro e quer ser atendida, e vem capacitando. Ali os médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, né? Os zeladores, todos aquele que trabalha nesse ambiente, nós sabemos que está assim vulnerável, né? Também a contrair esse vírus, né? E nós sabemos aqui que uma pessoa quando contrai, coloca em risco ali todos que estão depois no mesmo ambiente, na mesma casa, anda no mesmo transporte público, né? Outra vez ali até de carro, mas compartilha ali o carro com a família, ou com um amigo, né? Dando uma carona. Então, eu pedi ao Senhor para estar protegendo, guardando, né, essas pessoas, em nome de Jesus. As pessoas que estão em missões, né, estão no campo missionário também, né, que sejam protegidas, né, pelo sangue do Cordeiro. Né, porque a obra do Senhor, ela não vai parar. Né, ela vai se propagar. E este é um momento, mais do que nunca, de nós estarmos propagando a palavra de Deus, né, pregando. E que esteja aí alcançando lares, casas, família, né? Compartilhe esse link, esta palavra, né, que foi dita hoje, né, os estudos que estão tendo aí, o culto, né, a palavra de domingo, de quarta-feira, né, da juventude. Compartilhe o link da igreja, que as pessoas venham a ser edificadas em nome de Jesus. Vamos estar orando, encerrando, né, pedindo a Deus a graça, né, a misericórdia, e que Ele venha ouvir o clamor da igreja, ouvir o nosso clamor, né? E que a palavra proferida, a palavra saída dos nossos lábios, seja para edificação, né, da igreja, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de hoje. Coloca em tuas mãos, ó Pai, minha família, a minha vida diante do Senhor. Coloca, Pai Santo, a igreja do Senhor, a igreja sobre a face da terra. Não só apenas aqui a igreja local, mas o corpo de Cristo, que está espalhado sobre a face da terra. Toma, Senhor Deus, a vida de cada missionário. Pessoas, ó Pai, que estão no campo missionário, estão ali, Senhor Deus, pregando a palavra, estão levando, Senhor Deus, alimento, tanto espiritual como material, para aquele lugar, ó Pai, de escassez extremas. Lugares, ó Pai, muitas vezes que estão ali proibidos de pregar o evangelho, mas o Senhor tem ali aberto, ó Pai, uma porta, né, para estar anunciando o evangelho. E tem aquelas pessoas que estão ali com o coração aberto, Senhor Deus, para o campo missionário, que vem estar trazendo livramento. Pai, toma, Senhor Deus, a vida dos profissionais da área da saúde, em nome de Jesus, ó Pai. E venha, Senhor Deus, agora, tocando, ó Pai, ali nos corações, trazendo, Senhor Deus, cura, trazendo livramento sobre a vida dos médicos, paramédicos, os diretores dos hospitais, Senhor Deus, de toda a classe que trabalha nessa área, Senhor Deus, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal, Senhor Deus, ali da portaria, até o porteiro, né? Dos hospitais, clínicas, postos de saúde, Senhor Deus, atendentes, faxineiros, que venha, Senhor Deus, trazendo a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, ó Deus, livramento, né, sobre a família, Senhor Deus, daquelas pessoas que já perderam entes queridos, que vem estar consolando, vem estar guardando, aquelas pessoas que ainda encontram em fase de recuperação, que venha, Senhor Deus, sentir, ó Pai, o teu afago, venha sentir o teu abraço, o refrigério do Senhor, que o Espírito Santo, ó Pai, o Espírito da verdade, né, que está sobre a face da terra, que vem estar consolando os corações agora. Tira, Senhor Deus, toda a revolta daquele coração que está revoltado por alguma razão, que venha fazer entender, ó Pai, as grandezas do Senhor, as riquezas do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a igreja venha estar clamando ao Senhor, pedindo perdão ao Pai dos pecados, que o Senhor venha nos endireitar, que venha, Senhor Deus, despertar a tua noiva, a tua igreja, porque durante muito tempo, talvez estávamos ali cochilando, até mesmo dormindo um sono profundo, mas veio este momento para que o Senhor venha nos despertar. E é isso que temos que compreender, Pai Santo, que nós venhamos estar atentos à palavra do Senhor, ao recado, aquilo que o Senhor tem falado, Senhor Deus, nos dias de hoje,
que venha penetrar em nosso coração, a nossa mente, que nós venhamos ser renovados, transformados pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Assim eu oro ao Senhor, Pai, crendo e agradecendo ao Senhor, ó Pai, muito obrigado, ó Pai Santo. Assim nós encerramos, ó Pai Santo, esse estudo, e que venha, Pai, alcançando vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique em paz. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.